Muito bem, gente, boa tarde. Estamos aqui no podcast A Empresa no Divã e hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa muito especial, gente, especialíssima, que tem uma história maravilhosa para contar, uma história incrível, inspiradora. Juliana Grácia, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Juliana, a sua história é realmente muito inspiradora, porque é muito difícil para dentro da minha experiência clínica, alguém fazer uma virada radical tão grande quanto você fez. Foi uma grande virada e essa história precisa ser contada. Eu entendo que assim, a gente hoje assim vendo fica mais leve, mas no processo, né, cada lágrima, cada passinho dado, a gente sabe o peso que teve, né? Pois é, foi bem interessante, né? Porque como é que a Juliana chegou para mim, gente? Eu estava trabalhando na mentoria do Marco Jacob, com uma psicóloga das pessoas do Syndicate, que é a mentoria mais alta lá do Marcos, e aí chega a Juliana e o Eduardo para mim, Sim, né? Falei, bom, só posso atender um, marido ou mulher. E aí, quem vem? A Juliana, Eduardo, porque ele que é o empresário. verdade. Aí o Eu sou. Eduardo, não, 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 ela, porque eu quero que ela trabalhe. E aí, Juliana, me conta, eu já conheço a história, mas a gente precisa contar essa história. Como é que foi essa demanda do Eduardo? Eu Porque acho que primeiro tem que o próprio Marcos, ele queria as esposas junto, porque ele sempre acreditou que quando a esposa está apoiando o negócio vai mais longe. mais Mas como é força. que foi para você essa demanda do Eduardo de você sair da sombra? Contar um pouquinho essa história da sombra? Vamos. Vamos contar a história da sombra. A história da sombra veio um pouquinho antes de eu conhecer a Clenice, num outro processo terapêutico que eu estava fazendo, que eu já sentia essa cobrança, vamos dizer assim, por ficar na sombra do Eduardo, né? Tipo, ele sabia de um potencial que eu tinha, ele queria, né? Ele esperava mais de mim e eu estava bem, né? Tava bem naquele lugar e queria até me manter ali na zona de conforto, até que surgiu uma poesia, né? E eu, no meu processo, né? Quando eu fui para o casulo, eu criei essa poesia que é muito clara, né? Quem lê e sabe um pouco da história consegue identificar muito bem o que eu quis dizer, né? Que é essa sensação, você tá bem ali na sombra, não tem mal nenhum de você gostar de sombra, mas quem tá te dando sombra também quer sombra, né? E tá difícil para ele se manter, né? Manter tudo sozinho, não sente o apoio que você tá dando, e ao mesmo tempo eu me achava muito pequena, né? Eu preciso falar também que meu marido é uma pessoa assim, um pouco fora do comum, assim, né? Porque ele é uma pessoa que conquistou muito, ele é muito curioso, ele, só para exemplificar, ele entende de cachorro, ele entende de fazenda, ele entende de fábrica de calçado, ele é piloto de avião, já teve várias empresas, Músico, músico, músico. Então, assim, muito fora da curva, né? cada vez que eu dou um passo, eu já sinto uma expectativa, tipo assim, não vai fazer nem cosquinha, né? Tudo que eu fizer não vai fazer nem cosquinha pro que ele faz. Então, isso já me dava, eu já dava um passo para trás, já me segurava de tomar iniciativa, né? De ter essas iniciativas. Além disso, ele já estava também me falando, sai da minha sombra, né? Assim, tipo, faz também ande pelos seus progressos, porque já fazia, também não contei, eu mudei do Brasil para os Estados Unidos em 2016. Na época, minha filha mais velha tinha 5 anos e a mais nova 2. Então, eu já estava no Brasil, dona de casa, mãe, período integral. E aí, quando a gente se mudou, a gente já tinha assim estipulado, ó, mais um tempo de adaptação, você fica cuidando de casa. Depois, né, vamos voltar para a vida de trabalho. E, a princípio, tinha acordar, né? Estava de comum acordo isso. Na fala, mas internamente, não. Eu sentia muita insegurança, eu tive crises de pânico nos Estados Unidos. Eu sei inglês, mas eu travava em vários momentos. E ainda tinha um outro agravante que o Eduardo, nessa ânsia dele fazer eu trabalhar, ele veio com uma frase: você precisa
tá inteirada, tá por dentro de tudo, porque se um dia eu faltar, você tem que assumir, você tem que saber. E nos nossos processos, né, nossa mente que mente pra gente, né, vamos dizer assim, eu criei uma frase para mim, sei lá, uma crença de que a partir do momento que eu desse conta de tudo, vamos dizer assim, que eu me inteirasse das coisas, que eu conseguisse me virar, que eu fosse independente, né, que eu saísse da sombra, vamos dizer assim, que eu estaria autorizando que Ele vai ele morrer. pudesse morrer. Então eu tinha esse, sei lá que nome dá essa aliança, esse acordo inconsciente, eu acho que seria. Um medo, né? Não é nem uma coisa, um medo inconsciente de, tipo assim, tipo, como ele usou essa expressão, se eu faltar, você precisa estar pronta para continuar, por causa das crianças e por você também, é como Uhum. se você fosse uma coisa premonitória. Então, se eu me preparar, ele morre. Exato, Se eu me exato. preparar, eu estarei abrindo mão do meu casamento. Uhum, Né? Então, isso uhum. são realmente assim, crenças, porque estavam provavelmente arraigados em alguma coisa sua do passado, da sua infância, algum medo, né, da sua Ah, história pessoal com seu pai e sua mãe, onde a sua uhum. mãe, quando separou, assumiu tudo, Exato. foi muito Uhum, pesado, né? uhum, E aí você se reportou àquela situação extremamente pesada e falou: não, 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 melhor não saber nada, porque ele tem que ficar aqui. uhum, uhum. São os nossos mecanismos de defesa que entram em Exa- ação. Exato. Tudo pelo nosso bem ainda, né? Então, Não, não, você não está autorizado a morrer, não. Fica aí, porque eu estou fora de assumir essa responsabilidade toda. Nem pense. tô aqui, ó, conte comigo para tudo que você quiser, mas, né? Mas Não não me pense. coloque na frente, vamos dizer Não, assim. exatamente, mas aí foi interessante, né, que acabou que o próprio Marcos também, né, porque é um trabalho conjunto, ele ensinando a parte técnica e eu Uhum, aqui trabalhando essas questões emocionais uhum. ligadas a você fazer ou não fazer o negócio. E o que me estava me impedindo de atingir, né, os Entendi. resultados do E negócio. aí, nesse ponto, o Marcos foi extremamente fundamental, porque ele percebeu que você, quando estava sozinha na reunião, você se soltava. Se o Eduardo Uhum, tivesse, você não falava. uhum. E aí, quer dizer, juntou as duas coisas. Você trabalhando essas questões emocionais, e ele falou: não, 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 próximo leilão, Eduardo não vai, vai você sozinho. Então, Exato. essa foi uma grande virada. Ele acreditou que você era capaz, porque tinha observado, né? Porque vocês faziam parte das reuniões juntos, então ele tinha observado claramente que toda vez que Eduardo estava presente, você não conseguia Pagava, né? expressar tudo. Então, dessa Uhum, vez você não vai. Teve a expedição na Pensilvânia, né? Então, exato. você não vai, vai Juliana sozinha. Conta aí, o que é que aconteceu nesse momento que você já não estava mais na sombra do Eduardo? Como é que foi? Na verdade, foi lá que eu comecei a sair, né? Porque, na verdade, assim, a conversa com o Marcos foi do jeito assim. Ele perguntou para mim o que era mais difícil. Eu ir para a expedição com o Eduardo e deixar só as crianças para trás, a pessoa cuidando, ou se era mais difícil eu ir sozinha e deixar o Eduardo cuidando das crianças. E para mim eu não tinha dúvida, para mim era muito mais difícil eu ir sozinha, mesmo sabendo que o Eduardo ia estar com as crianças, né, que as crianças não iam estar sozinhas, porque o meu lugar era na sombra dele, entendeu? Então, meu lugar é não me expor, né? Não me posicionar, né? Eu ficava só na sombra, vamos dizer assim, mas na verdade é no apoio. E assim, falando agora, ao mesmo tempo que assim eu estava na sombra, eu vejo que ele também precisava que alguém tivesse ali na sombra para ele andar, entendeu? Porque ele fala que é difícil de andar sozinho, né? Então, eu acho que a gente criou essa simbiose, sei lá, né? De uma codependência, alguma coisa assim. Mas eu estava disposta a mudar. Eu acho que esse foi o grande primeiro passo, né? Que é estar disposto a se entregar ao novo. Uhum. Aí, quando a gente foi lá para Pensilvânia, aí o Marcos falou, né, o que que era mais difícil, aí eu falei que era ir sozinha, ele falou, então você vai sozinha, vai fazer o mais difícil, e você que vai falar para o Eduardo que ele está desconvidado, que ele não vai, porque ele sabia que ia ser mais difícil ainda, né, deu, Foi para você comunicar isso. foi chorando, literalmente, sabe, porque era aquela coisa assim, e agora?
agora, o Marcos falou que, eu falei exatamente, eu contei a historinha, né? Perguntou o que era mais difícil, eu falei que isso que é mais difícil, ele falou que tem que ser assim, e o Eduardo simplesmente falou, tá bom, pode ir, eu fico aqui com as crianças e tal, né? E aí a gente respira fundo, né? E vai, e foi muito legal, assim, fazia muito tempo que eu não viajava sem ter marido e crianças a tiracolo, né? Então, só o trajeto já foi uma experiência. E eu não conhecia praticamente ninguém pessoalmente. Não, eu conhecia só duas pessoas que iam estar lá na expedição, que eu tinha conhecido num evento 2 meses antes, então não tinha ninguém que eu conhecia tão profundamente, E não né? tinha mulher nesse grupo, só você, né? Tinha a Karin, que era Ah, uma é americana. verdade, lembrei. Tinha a esposa do Marcos, foi a Aline, Sim, mas ela não estava no processo de mentoria, né? sim. E a Karin, mesmo ela estando A Aline lá, foi nessa expedição? foi. Ah, A Karin estava envolvida com projetos de Airbnb. Ela não estava na. ela foi nessa expedição, a Carolina? Não, né? Oi? Essa moça não foi nessa expedição. Foi. A Foi? Karin. Foi. Ah, tá. Mas ela fica conversando com a Aline sobre Airbnb, e aí em todas as dinâmicas, todas as atividades, a preparação, as decisões para o leilão, ela não se envolveu diretamente. Então, aí quando né, ficou definido que a gente ia participar desse leilão na Pensilvânia, tinha definido para cada um fazer a sua pesquisa e analisar, e lá a gente ia decidir, né, ia estudar as melhores formas de participar do leilão, ia visitar as propriedades, né, e tomar decisão. E aí, antes ainda de viajar, eu já entrei em contato com alguns outros participantes para saber qual que era, né, o que estava pensando dessa expedição, com qual propósito estava indo, se ia para comprar, se ia só conhecer, aprender, né, só para entender. E aí eu vi que a maioria falou que assim, para ir para comprar sozinho, não compraria, porque é longe, quando você está começando um negócio e de tão longe administrar, e você não conhecer nada daquela região, é mais difícil de administrar. Então eles falaram, não, a gente está indo mais pela experiência mesmo, mas se surgir alguma oportunidade que a gente vê que dá, né, a gente participa. E tinham dois participantes que eram lá locais, né, da região. Não da Pensilvânia, mas péssimo. um era da Pensilvânia e um era de New Jersey, bem próximo. Que Bem estava disposto a participar ativamente do que precisasse assim no local, né? E aí Uhum. eu fui conversando e tive a ideia de comprar, de participar como um grupo nesse evento, né? Sim. Nessa leilão. E falei com todo mundo lá no dia que a gente estava reunindo para analisar as propriedades. Eu falei, e se a gente escolhesse algumas propriedades e comprasse junto e vendesse junto? E aí, assim, nesse processo, a gente todos aprendem junto, né? Porque ali todo mundo estava no processo de mentoria para aprender esse negócio e fazer daquilo o seu próprio negócio. Então, naquela hora, todo mundo, não, legal, vamos sim, tal, animou, conseguimos desenhar direitinho como que ia ser o leilão, definir qual região. No leilão, a gente conseguiu comprar, foi muito legal, assim, a gente conseguiu comprar 30 propriedades com preço médio de US$ 1.000 e todas dentro do mesmo condomínio. Então, a gente já tinha estudado assim, não, vai ser um nicho específico que a gente vai desenvolver ali, né? E aí no grupo, tinha um que era, no grupo que eu falo assim, todos os mentorados, né? Tinha alguém que já tinha muita experiência com venda, tinha um que era realtor de outra região, tinha outro que era contador, tinha outro que já tinha trabalhado em empresa, então tinha um que era do marketing. Então, assim, a gente foi tentando unir talentos, né? Sim.
para Aproveitar cada saber, né? Exato. E aí a gente estava tão, é engraçado, né? A gente estava tão confiante que tava certo, né? Como a gente já tinha visto, sabe aquela teoria de você já sentir que deu certo, né? Uhum. Que é uma técnica bem legal, que a gente já fez, nem tinha, olha só, eu abri a empresa no dia 31 de agosto e o leilão foi dia 27 de agosto. Dia 27 vocês fizeram a compra, dia 31 você já montou a empresa. Exato, mas a compra eu já fiz no nome da empresa que nem tinha sido aberta, Então, entendeu? bolou tudo, organizou tudo, gerenciou isso tudo, Vivenciei isso tudo. assumiu a Assumi, liderança totalmente sim, desse evento. sim. Eu me Foi. lembro que o Marcos falou para mim assim, eu fiquei lá assim, ó, só olhando. Ela que estava mandando, gritando lá, gritou com rixa, tu acredita, Clínio? Juliana, a Juliana gritou, me dá logo aí $1.000, quem tem $1.000? Me dá aí, me dá, vamos. Na hora de pagar o leilão lá, o leilão você pagava com que a gente levou, que todo Cash, mundo tinha levado um pouco de dinheiro, né? pagou cash. Aham. E aí lá a pessoa contando lá e tava faltando mais um pouco, eu passa logo o dinheiro para dar. Ela, Bora, bora, bora. ai, Então, isso que foi muito interessante, né? Que foi o Marcos me contando depois, né? Essa coisa toda, essa liderança toda. Você colocou a coisa para funcionar, fez essa empresa acontecer, comprou, vendeu, acabou, fez, finalizou o negócio, né? E aí, como é que foi, Juliana, essa transição, né? Daquela dona de casa tímida, que eu me lembro que nos primeiros atendimentos, você dizia assim: não, se o correio chegar aqui e tu não tiver, eu não vou lá, não. uhum, Qual era, assim, acho que isso é uma coisa muito interessante de falar, né? Porque você já tinha trabalhado no Brasil com a sua carreira como fisioterapeuta, mas quando você chegou aí num país diferente, mesmo dominando a língua como você dominava, é como se você tivesse travado, voltado uhum, a uma infância, onde exato. você, de certa forma, apesar de ser mãe, meio que dependia do Eduardo para tudo. Se o Eduardo não estiver em casa, o dedetizador não entra. Eu não vou falar com ele, mesmo sabendo falar. Se o Eduardo estiver em casa, eu não vou lá atender a porta. Eu não atendo Uhum. o telefone, que vão falar inglês comigo, eu não sei falar direito. Você falar alguma coisa errada, né? Então, assim, o que é que acontece, né? Eu costumo dizer, Juliana, que assim, a gente passa por um processo que eu chamo de a volta para casa, a volta à casa do pai. Quando é que essas coisas acontecem? Quando você passa por uma transição como essa, você saiu do seu país, onde você dominava a língua, dominava tudo, e você já tinha deixado de trabalhar na sua área fazia muito tempo, ajudava o Eduardo nas coisas, como você falou aqui no começo, eu ajudava, mas quem Exato. tomava a dianteira era ele. Eu só Uhum, entrava de coadjuvante. E aqui uhum. nessa história, tirou o Eduardo da jogada e você virou a protagonista. Pela primeira vez em 6 anos nos Estados Unidos, você assumiu a dianteira, coordenou a mais, porque você vê, as mulheres que estavam lá, a Aline estava em outra, e a moça também estava em Airbnb. Então você coordenou. Quantos homens tinham nesse grupo? Você lembra? Quantos? Eram 15 15. integrantes, mas tinham 15 porque eu tinha empresa que eram dois, Então, 15. então aí você toma a dianteira, se coloca como protagonista, se posiciona, orienta e resolve, faz e acontece, faz tudo, né? Uhum. Então, qual era, né? Então, como eu estava falando aqui da casa, do retorno à casa do pai. Quando você chegou aí nos Estados Unidos, um país diferente, onde não domina uma língua. Então, o Eduardo era seu chaveirinho, como costumam falar as mulheres aí dos Estados Unidos, né? Meu chaveirinho. Carrega para todo lugar, né? Não saio sem ele. E como é que é essa história do retorno à casa do pai? Quando nós nos fragilizamos em algum momento da vida, a gente tende a voltar para a casa do pai. O que é a casa do pai? São as crenças que a gente aprendeu com ele, que na maioria das vezes nem são positivas, às vezes são crenças negativas. Então, quando você saiu do seu país e foi para aí, é como se você voltasse para a sua infância e ficou atrelada a fatos da sua infância que, digamos, te colocava nesse lugar de timidez, de falta de posicionamento. E na terapia, né, do processo, você trouxe a história da escola. Eu gostaria que você contasse essa história, porque você voltou para a infância. O Exato. Eduardo, que é seu marido, ficou muito mais no lugar de pai, Uhum, vezes, né, cuidando dessa menina que tem medo de uhum, falar com o porteiro, que tem medo de atender o telefone, né? sim. Então você vê como é que isso faz sentido, né? Eu sempre percebi isso. Todo momento que a gente se fragiliza, a gente volta para casa do pai, para a infância e Que é para onde tem. Exato. Então, como é que foi essa história da escola aí que você viveu, que isso é importante contar, porque as pessoas perceberem o quanto uma historinha Uhum, não da nossa vida se a gente perceber. uhum. Então, vamos lá. Em uma das sessões, né?
com a Clenice, ela pediu para a gente lembrar de fatos, né, da primeira infância, da segunda infância e tal. E assim, do nada, né, vamos dizer, do nada, Do mas a gente nada. sabe que é do lado do inconsciente. Eu lembrei que quando eu estava na pré-escola, ia ser a formatura do pré, a professora perguntou quem gostaria de ser o orador de turma. E eu não tive dúvida, né? Levantei minha mão, porque eu sempre gostei de palco, eu gostava né? Sempre gostei, até os 7 anos de idade. Até Na aquela data, verdade, assim, até em aquela algumas data coisas, fatídica. falando era até os 7 anos. Depois eu continuei, mas só dançando em outras coisas. Mas aí, como tinham, acho que umas 5 crianças que se ofereceram para ser orador, eles falaram: ah, então a gente vai fazer um teste, né? Vamos ver quem se sair melhor vai ser o orador de turma. E eu não tinha muita facilidade com leitura, com 7 anos de idade, 6, né? Mas me candidatei e estava lá. E aí, na hora de ler o texto, estava a professora, o diretor e o coordenador, alguma coisa assim. E aí eu estava lendo, eu não lembro mais nem a sequência, se eu fui a primeira ou não. Eu acho que eu não fui a primeira, não. Mas aí na hora que eu estava, não terminei nem o primeiro parágrafo, o diretor já falou: para, você não está boa o suficiente, você não é boa. Eu não lembro agora se foi ou está, né? Você não está boa o Aí o suficiente, ou que não é boa o você suficiente. interpretou, qual foi a sua interpretação? É que eu não sou, né, a minha interpretação, Não porque eu carreguei boa isso. o suficiente. Exato. E aí eu achava que eu não era boa, não só na leitura, eu não era boa. Aí que começou, acho que um pouco do meu perfeccionismo para algumas coisas, né? Ou achar assim, ah, se não for para ser perfeito, eu não vou nem fazer. Isso acaba levando também para outras coisas, né? Para outros Claro, problemas. claro. Pois é, E, então, e aí isso me travou, tipo assim, ah, eu não tô pronta, eu não tô boa, né? eu vou, Aí eu fui. E então, aí cada vez que eu pedia mais, porque assim, se eu quisesse ser alguma coisa, eu precisava exigir muito mais de mim para conseguir, sim, né? é o que a gente falou, né, há pouco, né? O que é que acontece? Você conseguiu ultrapassar esse trauma aqui e você seguiu a tua vida. Você dançou, você fez sua faculdade de fisioterapia, você casou, namorou, casou, teve Uhum, 2 filhas, você conseguiu ser bem-sucedida em várias coisas. uhum, Mas na hora que você foi para uma situação onde você não estava dona do espaço, porque você saiu do teu país e foi para um outro país, onde você uhum, não dominava a língua, ou pelo menos acreditava que não dominava, né? Porque você sabia, mas não tinha confiança para falar, que é bem comum, né? Toda pessoa que vai falar um uhum, outro idioma tem sempre essa coisa, essa dúvida, será que eu estou falando direito? Então, nesse momento, você se fragilizou nesse sentido, né? E aí a uhum, história vem, aquilo que está ali guardadinho vem. Então, uhum, você estava nesse período aí dos Estados Unidos, 6 anos, encolhida, sem manifestar a mulher que você porque aí você se aliou a essa história do passado, presa lá, né? E essas histórias, quando a gente se alia a elas, a gente se alia com um único objetivo: resolver, resolver. uhum, Então, esse negócio aí, então, o que é interessante, que eu não sei se a gente falou no começo, né? Que a mentoria era o Eduardo, você estava de coadjuvante. uhum, Então, acreditando que, como você não falava a língua 100%, como você não era fluente como você achava que deveria ser, então não falo nada. Aquele uhum. cara lá falou que eu não era boa o suficiente. Aqui, então, é que eu não sou mesmo. No meio de tanta gente com experiência importante, Pois né? é. E aí, de repente, nessa mentoria, tinha lá muita gente muito mais experiente do que você. Uhum, Empresários que já estavam lá no ramo de compra e venda há tempo, mas do ponto de vista da mentoria, você estava no mesmo barco. uhum, E aí, com o suporte do mentor, que estava ali também, você conseguiu. A gente já tinha passado também por essa sessão já, né, onde você já tinha destravado essa coisa aí, né? Porque uhum. aí o que é que interessa dessas histórias? A gente entender qual foi, o que é que ficou gravado no nosso subconsciente. O fato em si, ele é totalmente inócuo. Exato, O que exato. E a partir do momento que eu identifiquei que eu estava carregando essa frase comigo, de não sou boa o suficiente, por causa de que um diretor me falou quando eu tinha 6 anos de idade, né? E aí a gente fez análise e tudo. Será que é verdadeiro tudo que ele falou, né? Será que isso é coerente com o que você está vivendo? Você tudo precisa, que né? você já fez na vida, Exato. então E isso aí aquilo se quebra, né? acabou. E aí você vai e faz essa transição, faz essa mudança tão radical, assume a dianteira, assume o poder e vai. Mas aí e aí você perguntou, né, como fazer isso, essa transição, né, de dona de casa para isso. Sim, Foi um pouco difícil, porque as crianças não conseguiam me ver também como profissional, né?
Elas me viam como só mãe, né? Só. Elas não tinham essa referência sua, né? Você, Não. desde que a primeira nasceu, que você parou de trabalhar, né? Uhum, Então, uhum, esse é um dos perigos, né, Juliana? Esse é bom a gente estar falando sobre isso, porque é um grande perigo para a mulher que ela para de trabalhar porque teve filho. Porque o que é que acontece? Ela pode parar por um tempo, mas esse tempo não pode ser longo demais. Porque quando uhum. esse tempo se prolonga, a pessoa perde as suas referências, né, de sair, de trabalhar, de interagir, e para as próprias crianças, né, que não tem uma referência de uma mãe trabalhadora, né? Da força da Exatamente. mais filha, né? Não sei se isso faz Exatamente. É, diferença. mas uma coisa que eu acho assim muito interessante que você falou no início, né, que você falou muito isso durante as sessões, não, o que eu vou fazer? Não vai fazer nem cócega diante do tamanho do Eduardo e do tamanho da quantidade de coisas que ele é capaz de fazer. Uhum, Esse homem sabe tudo, não vai fazer uhum, nem cócega. exato. E aí, o que é que você percebeu quando você criou tudo isso? Olha, eu acho que o melhor foi perceber que eu não estava mais fazendo para ele, porque ele ia pensar se aquilo ia fazer diferença. Eu estava fazendo aquilo por mim, para eu, não era provar para mim, mas era para eu me reafirmar as minhas qualidades, as minhas escolhas. Eu acho que foi mais nesse sentido, de ver e também eu consegui uma outra perspectiva de ver assim, tá, ele faz tudo isso, mas tá, eu também posso, né? Bem, posso gerar riqueza. Também posso. É só o que você decide, né? O que você decidir fazer, aí você consegue. Então, eu acho que foi esse ponto que abriu, né? Foi essa visão que me abriu em relação ao tamanho dele que eu via e como eu consegui me ver do lado. Né? Eu parei de me ver na sombra pequena e comecei a me ver do jeito que a gente sempre falou, né? Casamento lado a lado, ninguém na frente, ninguém atrás. Caminhando junto, né? Porque, na verdade, é esse o papel ideal de uma esposa, não é caminhando nem ao lado, nem atrás, nem na frente, caminhando juntos, de mãos dadas. E Uhum, para você foi importante se reconectar com a sua parte trabalhadora, que você já tinha feito uma carreira, já tinha trabalhado, já tinha ajudado ele também em outros negócios no Brasil, né? sim. E aí depois sair, as meninas já estavam crescidinhas, não precisando de você 24 horas, e você pôde mostrar para elas que a mãe também sabe fazer as coisas. A mãe Sim, também pode. é muito legal você ver como a sua mudança reflete instantaneamente nas crianças, né? Delas te verem diferente, elas também passam o que você se fortalece, elas também, aquele ponto, elas também estão sendo fortalecidas. Então, o fato de eu trabalhar a minha comunicação, né, da questão da timidez né, depois a gente vai contar até onde eu consegui chegar, né, nessa. Sim, eu acho isso importante. Tem uma coisa interessante assim que aconteceu, que a gente começou isso em abril, maio, não lembro exatamente, Uhum. mas em junho ou julho você foi para um evento. Sim, E nesse evento você subiu ao palco pela primeira vez, um evento para até falar antes desse negócio, né? Antes da Pensilvânia, né? antes da Antes da Pensilvânia. Pensilvânia, Uhum. né? Você subiu. E também foi a coisa. Cadê Eduardo? Eduardo não está aqui. Você subiu assim mesmo. Você estava catando o Eduardo, né? Sim. Mas ele não Uhum. estava. E Ele você tinha saído para dar comida para as meninas E e eu aí, fiquei. você Né? saiu, você subiu. Como é que foi Uhum. a experiência? Primeira vez que subiu ao palco, com um monte de gente, umas 200, 300, quantas pessoas tinham na plateia? Mais de 200. 200 e pouco. E não foi assim, o difícil é o antes, é aquela sensação antes, né? Será que eu dou conta? Exatamente. Será que eu estou pronta? Será que eu sou boa o suficiente, né? Exato. E aí tem uma coisa importante, né, que é assim, vamos falar sobre isso também, que é assim, você saiu de mentorada Uhum. para mentora, nesse negócio aí. Como é que foi essa jornada aí, de mentorada para mentora? Eu acho que esse foi o grande encontro, porque eu acho que eu sendo mentorada, eu descobri o quanto é bom esse apoio que o mentor dá, esse guia, essa terapia, né? Todo esse apoio, sem isso, eu acho que eu não teria mudado. Eu reconheço que grande parte, né? A minha mudança sem você como psicóloga e o Marcos como mentor, eu não teria tido força sozinha. Eu acho que é a força que alavancou a minha transformação. Sem dúvida, Então, porque aí eu conheci isso e eu sempre carreguei esse desejo de poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que eu vi
Marcos, em você essa posição. Eu falei, eu também quero ser assim, né? Um espelho, né? Me espelhei em você, uma admiração. E aí surgiram, né, as oportunidades, outras pessoas que estavam começando, e aí Você quer você. uma coisa, isso é bem importante a gente falar, sabe, Juliana? Porque é aquilo que a gente falou de não ser bom o suficiente, nunca está pronto. E de repente Uhum, você percebeu que você já estava alguns degraus acima de quem estava exato, entrando e que você podia ajudar aquelas exato. pessoas. E você foi bastante procurado, porque você não ficou escondendo suas fragilidades. Você chorava toda vez que fosse preciso chorar. Se a pessoa perguntasse para mim, é fácil? Não, Não, foi fácil, não, mas é possível. é possível. O É que que você possível. precisa? Ter coragem. Ai, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo. Eu falei assim, quem disse que coragem é ausência de medo? Não é. Eu também tenho medo, você falou, eu também morro de medo. A coragem é abraçar o medo e levar ele com E levar você. ele junto. Você foi com medo, mas foi, né? Então, Exato. eu acho que uma das coisas muito legais de falar aqui é isso, né? Porque você em nenhum momento quis mostrar para ninguém que você era, que sabia tudo, que era a bambambam, não. Você chorava, você se emocionava, mas as pessoas se conectavam com você e todo mundo queria a tua mentoria. Tem muita Exato. gente atrás de você, né? Ah, e é assim, e é tão, é legal porque aí você vê que é uma coisa mais natural, sabe? Não é forçado. É, Acho que não foi, não essa que é foi a conexão. mostrando que você era o que não era. É, Foi mostrando que você foi com medo mesmo, que você chorou a toda vez. pessoa vinha com dúvida, eu não sei. Como que a gente pode descobrir junto? E vamos lá, entendeu? Porque, mas eu agradeço isso também, a você, o Marcos, ele também não sabe, assim, ele falou, eu criei os passos nos meus maiores erros, mas isso não quer dizer que não tenham outros, Sim, apenas são outros que eu ainda não caí, ou que outras pessoas não, entendeu? Então, eu exatamente. acho que a vida é assim, né? É Sim. uma troca é aquela história, você aprende com os seus erros ou você aprende com os erros dos outros, né? Exatamente. Então, É porque não tem, né? Não tem verdade absoluta. ah, ah, Não tem. Não existe cada verdade um tem a absoluta. sua verdade. Cada um tem a sua. Mas, assim, eu acho que o que foi mais, assim, interessante do processo foi isso, de você não, em nenhum momento, querer mostrar para ninguém que você sabia mais do que todo mundo, que você era agora a Juliana do Syndicate, que era a Bam Bam Bam. Você estava Uhum. ali ajudando, mas expondo as suas fragilidades, seus medos, Inseguranças vai mesmo. estando ali. E aí tem uma coisa bem interessante que aconteceu, foi assim, você aprendeu tudo, você fez tudo que fez, e depois falou assim, mas não é isso que eu quero. Eu acho Teve que é mais, essa. ainda teve mais um desafio dentro disso, né? Que ele, depois que eu estava já na mentoria, a gente fez o processo, né? Um treinamento para ser mentor. E aí ele me convidou para ajudar a organizar o evento. Um Sim, evento organizou grande de mais de um, né? 500 pessoas. Sim, eu organizei três pequenos e só que um maior. Não, dois pequenos e um maior. Então, além de fazer o negócio, você ainda criou, ainda foi fazer esse negócio de organizar os eventos, Ajudar, né? ajudar você. Igual o Eduardo, eu só ajudo. Não, sei não. Ouvi dizer que você organizou dois pequenos e um grande. Sim, Esse foi grande mais tinha quantas tempo. pessoas nesse grande? Oi? Nesse grande tinha quantas pessoas? Tinha 300, bem Então, acredito. olha aí. E assim, o que eu me lembro é que na época desses eventos todo mundo elogiou bastante. Quer dizer, além de aprender a fazer o negócio de comprar e vender imóveis de leilão, você ainda foi lá organizar um evento de 350 pessoas. Tá? Eu acho que tudo que a gente Coordenar, querendo. coordenar todo esse evento que tinha, se envolvia voluntários, palestrantes. Uhum, Como é que foi uhum. essa experiência aí? É, Gemendo e chorando também, mas fez. chorei algumas vezes. Primeiro que eu coloquei o Eduardo num lugar que eu sabia que eu podia contar com ele e ia ficar tranquila, que era na questão de audiovisual. Sim, Ele que gerenciou toda essa parte. Também foi foi bem desafiador, porque foram vários palestrantes diferentes, tradutor, um monte de equipamento de som, ele teve que comprar, contratar, foi bem, bem puxado. Então, ainda bem que eu escolhi. Então, acho que é isso, sabe? Você escolher. O Marcos, assim, o Marcos e a Renata me deram a liberdade de participar da escolha de quem seria os responsáveis de cada setor, né? Então, eu estaria organizando a organização geral, mas a parte de audiovisual, deixa ele. A parte dos MTCs, escolhe outra pessoa. A parte de voluntários, escolhe outra pessoa. Então, isso ajudou e eu pude colocar pessoas de confiança que eu tinha
maior intimidade, vamos dizer assim, para falar, para ser direto, porque essa é uma, não sei se é defeito, se é qualidade, mas é uma característica minha que eu sou muito clara, sou Uhum. muito direta. Se é para falar, né? Eu não tenho muito, às vezes me falta até um pouco de filtro, talvez, mas funciona melhor assim, porque tem maior clareza na comunicação. E se Sim. a pessoa não é muito clara comigo, eu já tiro a dúvida ali mesmo, entendeu? Eu questiono, falo assim, mas é isso que você quis dizer? Aí ela falou, não, não, não é isso, é isso. Aí, porque eu acho que isso é um dos grandes problemas, né? Que a pessoa fala nem tudo que você fala é o que a outra pessoa ouve, né, Clenice? Essa questão da comunicação. É. Então, você ter certeza que o que você ouviu é realmente o que a pessoa quis falar, ajuda bastante nessa clarificação, nessa comunicação, e o negócio flui melhor. E foi muito legal, porque eu pude ajudar, pude interagir com vários palestrantes, pude receber o carinho das pessoas que estavam ali, que já tinham me visto algumas vezes no virtual, como a gente está agora. E de E, repente estavam te vendo ali ao vivo aqui. a pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, você fez diferença. Eu ouvi o que você falou né, num áudio gravado, num vídeo gravado e, nossa, fez muito sentido Fez e diferença assim, na minha isso para vida, me mim já ajudou. me ajudou. Então, assim, eu acho que é esse encontro, entende? De você ver que o que você está fazendo está atingindo o seu objetivo. Isso para mim é o sucesso. Então, sim, mas é um sucesso muito grande, né? Porque, assim, eu acho que o seu sucesso é um sucesso, assim, realmente, uma história que merece ser contada. E, assim, ó, vamos considerar que você começou em maio, que abril, eu não sei que data foi, estava entrando, maio, você começou a fazer esse negócio. E entre maio de 21 e dezembro de 22, ou seja, um ano e meio, Sim. um ano e meio, você saiu de dona de casa que não atendia o telefone nem a campainha para mentorar pessoas, como você mentorou várias pessoas lá dentro, e fazer 3 eventos, acompanhar 3 eventos. Tomando conta, eu escutei, várias pessoas falaram para mim, nossa, o evento foi incrível, o evento da Ju foi muito legal, foi muito bom. O próprio Marcos também falou, né? Todo mundo falou. Então, assim, não é uma historinha. Aconteceu. Então, você Uhum. saiu de dona de casa que não atendia o telefone para uma mulher que monta um negócio com 15 pessoas, Uhum. compra 30 propriedades, cria uma empresa no dia seguinte, 2 dias depois, resolve tudo isso, vai fazer 3 eventos, um enorme com 350 pessoas, e tudo isso correu muito bem. E aí chegou o ano de 23, o que é que a Juliana foi fazer? A Juliana foi para a França. Cuidar, fui das outras importâncias, né? A Juliana foi Eu tirar acho que alinhar com o que eu realmente quero seguir, né? Porque eu acho que foi um ano e meio de muita busca, de muitas, de muitas né, descobertas, de descobertas, muitas exato. experiências, e aí, de 23, você volta para casa de novo. Uhum. Mas com toda esta bagagem. Como é que é voltar para casa? Foi para a França para cuidar da sua irmã, que ia ter um bebê, passou lá um período, depois veio para o Brasil e parará, e foi um ano assim onde você falou: e agora, José? E agora a pergunta é: e agora, dona Juliana? Quais são os planos para pegar todo esse conhecimento, toda essa história aqui, e o que que você vai fazer com tudo isso agora? Me conta aí. Eu acho Conta pro que agora povo, está conta pro na hora povo, que eu já sei. acho que agora tá na hora de transbordar, né? Aquilo que a gente está achando. Então, eu acho não, né? Durante o ano de 2023, eu fiz algumas outras formações como terapeuta. Sim. E aí, agora, esse ano, eu já vou começar a atuar como terapeuta. Então, qualquer pessoa que ainda não teve essa história de sucesso, ou sabe assim, nossa, eu sei que eu posso mais do que isso, mas eu não sei como chegar lá, Não né? Eu tenho conseguiu ainda medo de transformar a sua história numa história de sucesso. fato. Então, a E Juliana está aí, ó, gente, prontinha para pegar a sua história aí e transformar numa história de sucesso. exatamente. Trabalhou, batalhou, aprendeu, viajou, estudou, Muito. né? E aí, é interessante também E você as, falar e as minhas primeiras pessoas que eu fiz essa mentoria foram as minhas irmãs. ah, é? Eu fui num dos primeiros eventos que eu fui, eu ouvi tanta coisa assim sobre neurolinguística que nunca tinha sido falado em casa, e aquilo mexeu tanto e gerou tanta, né, tanta descoberta boa que eu falei assim, eu não posso guardar isso comigo. E aí eu fui e marquei com as minhas irmãs e comecei a fazer reuniões com elas. Então foi as minhas primeiras mentoradas e Viu? Tá vendo? E foi um agora você sucesso. está, de fato, né, também ajudando mais diretamente nos negócios
negócios delas também, né? Então, assim, Sim. é muito interessante isso que você está falando, Juliana, e fazer esse transbordo, como você está falando aí, que você pode ajudar as pessoas, não em um negócio específico, como você estava lá, né? Por isso que você não quis continuar fazendo aquele tipo de mentoria, porque você quis trabalhar de uma forma mais ampla. Exatamente. Você pode ajudar as pessoas a destravar qualquer história de sucesso que elas queiram na vida delas. Você Hum. hoje tem ferramentas, dos cursos que você fez, não foram poucas coisas, né? E você investiu muito no seu autoconhecimento, investiu A própria bastante. formação como fisioterapeuta tá É, totalmente errada. exatamente. Então, assim, além da tua formação como fisioterapeuta na área de saúde, você estudou muito nesses últimos anos, com vários mentores, né? Comigo, com Tony Robbins, com não sei quem, não sei quem, não sei quem mais. Uhum, E outros que uhum, você está fazendo aí, agora, uhum. daqui a pouco, que te capacitou para que você possa realmente ajudar as pessoas a destravar a sua história de sucesso. Porque foi o que aconteceu. Toda pessoa que se sentir que voltou para a casa do pai, a Juliana sabe como tirar. Da casa do pai e trazer para a vida adulta. O que é que tinha acontecido com a Juliana? Não estava só na sombra do Eduardo, né? Não, eu tava na sombra da. Você não estava só na sombra do Eduardo, você tinha voltado para a casa do pai. O que é a casa do pai? As crenças que a gente ouviu, que não é bom o suficiente, do professor, porque seja, não importa que foi o professor que levou ela para a casa do pai. Foram adequadas, né? As escolhas que eu fazia de pequena que Pois foram podadas, ou sei lá. exatamente, entendeu? Então, você vendo agora nessa trajetória que você fez, quantas pessoas você ajudou, quantas pessoas você impactou, você não tem nem Uhum. ideia, porque eram milhares de pessoas na comunidade que você entrava, que você falava, que ouvia os seus vídeos, que ouvia as suas coisas, entendeu? Então, a gente não tem nem ideia. Agora, uma Uhum. outra coisa que eu quero te perguntar, qual foi a diferença para você de fazer essa terapia com uma psicóloga que manja de negócio? Hum. Foi muito, muito bom. Primeiro porque eu achei assim mais direto, sabe? Eu não sei também se é pela linha de tratamento e tal, mas eu acho que com a experiência que você tem de empresa, você já caiu, já levantou, já passou por vários e diferentes problemas. Qualquer empresa tem. Quando a gente trazia uma dificuldade, você tinha empatia, né? Você entendia que naquele momento você já conseguia ver aquilo como algo pequeno que seria superado, mas que naquele momento aquilo para mim era o fim do mundo, né? E você reconhecia isso e me ajudava a sair dali. E com a sua experiência também, você não só me guiava emocionalmente, mas também tinha clareza quando eu apresentava alguns números ou algumas situações de mostrar diretamente. Você já olhou para isso, né? Você já olhou para suas vendas? Você já olhou para comunicação com o seu pessoal? Então, tudo isso que é super necessário, né, do desenvolvimento da empresa, você conseguia ajudar na atuação direcionada, né? Eu me Diferente lembro de um psicólogo que eu vou lá, falo do meu emocional, falo das coisas, mas que não não tem alcança, uma né? certa dificuldade Não de alcança. contextualizar. Não alcança. Eu me lembro que você tinha dificuldade de saber qual era o valor da sua hora. Você nunca tinha calculado. Exato, exato. E na Qual é o verdade, valor assim, da minha hora? Eu isso foi contrato sempre ou não contrato? exato. Né? Eu contrato ou não contrato? Eu ganhei dinheiro ou não ganhei dinheiro? Quanto é que eu de fato ganhei? Você Uhum, nem conseguia reconhecer se você ganhou ou não. exato. Uma série de coisas, né, que a gente, quando não está acostumado a Uhum, fazer, e olha, eu te digo mais, eu vi outro dia que uma pessoa que ela fatura 7 milhões, e ela não sabia que ela faturava tudo isso, entendeu? Não sabia uhum, que faturava tudo isso, entendeu? Porque tem vários tipos, né, assim, aqueles tipos de empresário que eu botei lá no livro, eles são, digamos, os mais prevalentes, mas tem uhum, o empresário que ele é o executor, ele bota a mão na massa e fica ali o dia todo trabalhando, 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 trabalhando. Ele não para planejar, uhum. olhar para o negócio, Ele não para sabe se reconhecer. está dando prejuízo, se muda, se Ela continua. ficou chocada quando fez as contas e chegou à conclusão que faturava aquilo. Como assim? Meu Deus, cara, ficou em choque. Então, assim, é impressionante, entendeu? Então, assim, a diferença realmente é essa, né? Do que eu faço. Porque o que é que eu faço? Eu aplico o autoconhecimento ao que você está fazendo, ao Uhum, negócio. Se você está trazendo uma coisa de relacionamento, eu vou aplicar o que você está trazendo para o teu relacionamento. Se você está trazendo uma questão ligada à tua
tua saúde, eu vou trazer isso para o teu negócio, o teu relacionamento, porque a gente não vive em pé com a perna só, né? Precisa de duas Claro. para caminhar. Se você está trabalhando, você precisa de quatro pernas na tua mesa. Olha só que bonito, cheio de bolinha aí. Não sei o que que deu agora, uns efeitos aí. Então, assim, se você está trabalhando, você está aí numa mesa, eu estou em outra aqui, tem quatro pernas. Se uma tiver quebrada, a mesa não fica em pé. Então, Uhum. muitas vezes, nessa atuação do negócio, a pessoa chega com a perna quebrada, dizendo que precisa ganhar mais dinheiro, e ela está com um relacionamento que está minando Uhum. coisa, né? Ela tem um problema de saúde ou teve no passado que está ainda impactando o negócio hoje. Então, a diferença é conseguir trazer toda essa informação e direcionar para o negócio, direcionar para aquilo que você está buscando. Porque não adianta, para que serve o autoconhecimento se você não dá uma direção, não tem um plano de ação, Exato. né? Então, sempre, o que é que você vai fazer, Juliana? E agora? E agora? E agora? Não. Essa é a diferença. É que o autoconhecimento, ele sozinho, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu tenho um método mais eficaz e rápido, porque toda vez que eu faço uma sessão, eu pergunto, o que é que você vai aplicar? O que é que você Uhum. aplicou da semana passada? O que é que você fez essa semana? Ah, nada. Tá. E agora? E assim, bem direta, nada, né? Tá bom, então vamos. O que que nós vamos fazer para mudar isso? Então vamos fazer, vamos colocar em prática, porque se você não colocar em prática, o que você aprendeu não vai sair do lugar, não existe terapia mágica, entendeu? Não existe. Então, assim, muita gente chega aqui e faz assim, cruza os braços, ó, ouvi falar que você é muito boa com imagens, me ajuda aí, me ajuda aí. Não é o Aladim, né, da lâmpada. Não, tem que trazer os seus conteúdos, a gente tem que analisar, tem que ver a sua atuação na vida, como é que você está atuando aqui e acolá para que a coisa realmente flua. E, Uhum. Juliana, o que é que você gostaria de falar para as pessoas que verem esse podcast aí? Qual seria os sinais, assim, que você diria para as pessoas? Se você está passando por isso e isso, coloque a sua empresa no divã. Quais seriam os sinais, assim, que você acredita que as pessoas deveriam olhar? Eu acho que o primeiro sinal é o que você, é de você perceber que você não está evoluindo, porque se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Isso é Então, você perceber que está estagnado ou que não está crescendo, já busca ajuda, porque se parou dali, se não crescer, vai cair. Então, é um determinante, né, para você buscar ajuda. Outra questão que, assim, pode mostrar é quando você não consegue separar, não sei nem se é a palavra separar, porque na verdade a gente não separa, né? A gente é o mesmo em casa e no trabalho, mas quando a mesma situação que você tem dificuldade em casa, com família, com saúde, isso também vai se refletir no seu trabalho. Então, quando você percebe que, eu tenho dificuldade de manter o foco na dieta, tenho dificuldade de manter o foco na escola das crianças, tenho dificuldade de manter isso também vai repercutir no foco do seu trabalho. Então, já olha para isso, porque aí você vai resolver, imagina, tudo ao mesmo tempo. Se você resolver o seu problema de foco, você resolve o seu foco no relacionamento, na sua dieta e no trabalho. Então, no financeiro também vai dar diferença. Muito bem. E qual é o seu conselho final para quem está vendo esse podcast? Meu conselho é a busca pelo conhecimento e dar o próximo passo, porque não pode ficar parado e nem estagnar, porque senão você já morreu. Então, firme e forte, dando o próximo passo que a gente vai chegar no sucesso. Muito bem, muito obrigada, Juliana. Adorei. Você tem mais alguma coisa para falar, Juliana? Não, só queria agradecer demais, muita admiração pelo seu trabalho, gratidão por tudo que você fez pelo meu trabalho, pela minha empresa, pela minha família e que a gente se encontre em várias outras oportunidades. Com Muito certeza. Muita gratidão, hein? obrigada.